Olá, moçada, tudo bem? Estamos de volta, hoje com a aula de número 6 de Matemática Básica. Eu sou o professor Edson Soares e vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos abordar as operações com polinômios. Nós vamos rever e aprender a adição e a subtração de polinômios. Vamos começar definindo o que são polinômios. Tá? Observem só o que são polinômios. São expressões algébricas formadas por uma soma ou diferença de monômios. Eu coloquei aqui na tela um monômio que é 7x² y. E eu gostaria que você atentasse para esse monômio. Olha só, nós conseguimos separar esse monômio em duas partes importantes. Quais são? A parte numérica, que é essa que está de vermelho aqui, ó, que nós chamamos de coeficiente, e a parte preta, que nós chamamos de parte literal. No coeficiente, aparece apenas números. Já na parte literal, aparece letras e números. É importante observar que o número aparece apenas como expoente na parte literal. Então, esse é o monômio. Vamos à classificação. Os polinômios eles podem ser classificados em monômios, ou seja, são aqueles polinômios formados apenas por um termo. Exemplo, 7x². Binômio. Olha só, estou dando destaque aqui ao prefixo. Bi significa 2, ou seja, são aqueles polinômios que são formados por dois termos. 5x² mais 2x². Trinômio. São polinômios formados por três termos. Observe aqui, 3x² mais 5x³ menos x². E os polinômios são aquelas expressões que têm 4 ou mais termos. No nosso exemplo aqui, 2x² mais 5x³ menos x² mais x. Vamos agora definir o que são monômios semelhantes. Eu coloquei aqui na tela dois monômios. Tá? O da esquerda, menos 3x²y, e o da direita, 7x²y. A primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é que esses dois monômios eles têm algo em comum. O que seria esse algo em comum? Seria exatamente o quê? A parte literal. Olha a parte literal do primeiro, x²y, e observe a parte literal do segundo, x²y. Então, quando os monômios têm a mesma parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes. Tá? Então, monômios semelhantes são aqueles que têm as partes literais iguais. Vamos para a primeira operação, a adição de monômios. Um fato muito importante, é que a adição ela só ocorre se os monômios forem semelhantes. Exemplo, 3x² mais 5x²y. Eu posso somar esses dois monômios. Por quê? Porque eles são semelhantes. E qual é o procedimento na adição? Você mantém a parte literal, x²y, e adiciona os coeficientes. 3 mais 5 é igual a 8. Muito bem. É assim mesmo que a gente soma monômios. Vamos ver mais alguns exemplos. Exemplo A. Eu tenho 12x z² mais 5x z². Observe que esses dois monômios são o quê? São semelhantes. Então, eu posso somar. Então, eu mantenho aqui a parte literal, x z², e adiciono os coeficientes. 12 mais 5 é igual a 17. Então, o resultado é 17x z². Muito bom. Próximo exemplo. Neste próximo exemplo,
nós temos aqui menos 6x à terceira mais 9x à terceira. Observe que, primeiramente, eu eliminei os parênteses. Olha só o que eu fiz. Eu tirei o parêntese. Cuidado que na hora de tirar o parêntese, você tem que ficar atento qual é o sinal que fica na frente aqui. Ó. Se for positivo, mantém o sinal de dentro. Se for negativo, inverte, troca o sinal da expressão que está dentro do parêntese. Então, aqui, como ele é positivo na frente, vai ficar o quê? Continua menos 6x ao cubo. O segundo parêntese é positivo também na frente, então mantém o mesmo sinal, 9x ao cubo. E agora? Agora fique atento, porque eles são semelhantes, né? Estou mantendo aqui a parte literal, que é x ao cubo, só que eu tenho que olhar agora para os coeficientes. Olha só, o primeiro coeficiente é menos 6 e o segundo é mais 9. Sinais diferentes. O que a gente faz? Subtrai os valores absolutos e atribui o sinal do maior em valor absoluto. Então, 9 menos 6 é igual a 3x ao cubo. Tá? Esse é o resultado. Próximo exemplo. Eu tenho agora a adição de dois binômios. Olha só. O primeiro binômio é 3x ao quadrado mais 4y ao cubo. E o segundo é 5x ao quadrado mais 8y ao cubo. Eu vou começar, primeiramente, eliminando os parênteses. Se na frente é positivo, mantém o sinal. Então, fica 3x ao quadrado mais 4y ao cubo. O segundo também é positivo, ó. Então, mantém o sinal. 5x ao quadrado mais 8y ao cubo. Bom, agora eu estou diante de quê? De uma adição de 4 termos, 4 monômios aqui. Ó. E observe que eles são semelhantes apenas aos pares. Né? Olha só, 3x ao quadrado é semelhante a quem? A 5x ao quadrado. E 4y ao cubo é semelhante a 8y ao cubo. Então, eu só posso somar o quê? Monômios semelhantes. Então, vou somar somente os semelhantes. Então, somando, quanto é 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado? Repete a parte literal, x ao quadrado, e soma os coeficientes. 3 mais 5, 8. Então, dá 8x ao quadrado. Vamos somar agora os outros dois. 4y ao cubo com 8y ao cubo. Repete a parte literal, y ao cubo, e soma os coeficientes. 4 mais 8, 12. Então, a resposta, 8x ao quadrado mais 12y ao cubo. Observe que essa expressão não dá mais para você reduzir, porque nós não temos aqui termos semelhantes. Então, essa já é a resposta. Próximo exemplo. Eu tenho agora a adição de menos 8x à quarta y mais 9xy ao cubo, com quem? Com 6x à quarta y menos 8xy ao cubo. Vou eliminar os parênteses. Observa sempre na frente do parênteses. Se for positivo, mantém o sinal. Então, aqui no caso, eu vou manter menos 8x à quarta y mais 9xy ao cubo. O segundo parêntese também é positivo. Então, eu vou manter os sinais. Então, vai ficar 6x à quarta y menos 8xy ao cubo. E agora, eu vou observar esses 4 termos, né, e perceber que eles possuem termos semelhantes, só que são 2 a 2. Por exemplo, aqui, ó, menos 8x à quarta y é semelhante a quem? A 6x à quarta y. Então, eu posso somar. Né? Repito aqui a parte literal, que é x ao quadrado y. E menos 8 com mais 6, sinais diferentes. Subtrai, dá o sinal do maior. Então, vai dar quanto? Vai dar menos 2, correto. Menos 2x à quarta y. Da mesma forma, 9xy ao cubo com menos 8xy ao cubo. Repete a parte literal, xy ao cubo, e efetua a adição de mais 9 com menos 8. Mais 9 com menos 8 é igual a 1.
Tá? Observação importante. Quando o coeficiente é 1, não é obrigatório a gente escrever aqui o 1. Tá? Não é facultativo, pode deixar assim mesmo. Então, essa é a resposta. Menos 2x à quarta y mais xy ao cubo. E agora chegou a segunda operação, subtração de monômios. E observe que para subtrair monômios, eles precisam também ser o quê? Semelhantes. Olha o exemplo. 12x ao quadrado yz ao cubo menos 9x ao quadrado yz ao cubo. Olha a parte literal aqui. Estou repetindo a parte literal e vou efetuar agora a operação com quem? Com os coeficientes. 12 menos 9 é igual a quanto? É igual a 3. Então, a resposta é 3x ao quadrado yz ao cubo. Mais exemplos. Exemplo A. 10xy menos mais 6xy. Olha só. Eliminando os parênteses, vai ficar o quê? 10xy menos 6xy. Repete a parte literal e efetua a operação com os coeficientes. Quanto é 10 menos 6? 4. Então, a resposta é 4xy. Letra B. Menos 7x à terceira y à quarta menos 4x à terceira y à quarta. Retiramos os parênteses, vai ficar menos 7x à terceira y à quarta menos 4x à terceira y à quarta. Como eles são semelhantes, efetuamos aqui as operações. Vai ficar menos 7 menos 4, sinais iguais, soma-se os valores absolutos e atribui o mesmo sinal. Então, vai dar menos 11 x à terceira y à quarta. Letra C. 2x ao quadrado y mais 14xyz menos 7x ao quadrado y mais 5xy à terceira. Eliminamos os parênteses. Vai ficar 2x ao quadrado y mais 14xy à terceira. Menos 7x ao quadrado y. Observe que eu estou trocando aqui os sinais. Aí, menos 5xy à terceira. E agora? Agora nós vamos somar os termos semelhantes. Repete a parte literal de cada um. Vai dar menos 5x ao quadrado y e o outro vai dar 9xy à terceira. Próximo exemplo. Menos 2xyz mais 3xy menos 7yz menos 2xy. Eliminamos os parênteses e agora vamos somar os termos semelhantes. Menos 2yz com menos 7yz dá quanto? Soma dá menos 9yz. Por outro lado, 3xy mais 2xy é igual a 5xy. Próximo exemplo. Letra E. 3x ao quadrado mais 2x menos 4 menos 5x ao quadrado menos x. Eliminamos os parênteses e agora somamos os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? 3x ao quadrado com menos 5x ao quadrado, que dá quanto? Dá menos 2x ao quadrado. Por outro lado, aqui 2x é semelhante a x, somando dá 3x. E o menos 4, interessante, né? O menos 4 não tem termo semelhante, então ele é mantido, você repete. Então, a resposta é essa aqui, ó. Menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4. E por hoje é só. E não esqueça de acessar o canal E ao quadrado Plus todos os dias. Nós estamos disponibilizando para vocês videoaulas diariamente. A parte teórica e exercício de fixação. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.